Salve, salve galerinha bonita, tudo bem aí com vocês? Vamos dar uma continuidade com nossas videoaulas e agora a gente vai entrar num tema um pouco diferente. Vamos sair um pouquinho daquela parte histórica, com base em documentos, com base em estudos mais específicos e vamos falar um pouco de mitologia. É esse o tema de hoje. Nós vamos falar de mitologia greco-romana, ou seja, a mitologia envolvida a Grécia e Roma. Pô, professor, por que a gente vai misturar assim? Porque praticamente um e o outro se misturam muito. Não é a mesma coisa, existem algumas pequenas diferenças, mas a gente consegue ver ambos aí da mesma forma. Existia um livro sagrado deles? Os deuses eram seres tão divinos assim, tão superiores aos seres humanos? Até que ponto que nós temos coisas hoje que vêm daquele povo lá de trás? É isso que eu quero que você preste atenção. Analise aí comigo de que forma que a gente pode entender a mitologia greco-romana. Bons estudos, gente! Mitologia, tenho certeza que muita gente gosta desse assunto da mitologia greco-romana. Mas antes de a gente trabalhar um pouquinho com isso, dá uma olhadinha aqui, gente. Todo mundo tem certeza que já deve ter visto algo assim. Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar disso aqui? A Yara? Negrinho do Pastoreio? A Curupira? O Boto? O Boi-Bumbá? Saci Pererê? Gente, isso faz parte da nossa mitologia. São histórias muito ligadas com a nossa sociedade, onde todo mundo aqui já deve, em algum momento, ter ouvido falar disso. Mas vamos sair um pouquinho do Brasil? Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de dragões. Dragões que lutavam contra cavaleiros. E quem que nunca ouviu, nunca viu ou ouviu falar de unicórnios? Cavalos alados com um chifre mágico? A gente entra aqui num mundo aqui que eu tenho certeza que muita gente aí até chega a dizer, não, existem mesmo, existe mesmo. Tá bom, mas não é só isso. Quando a gente pensa a mitologia de um modo geral, a gente pensa em coisas sobrenaturais. E aí eu pergunto para vocês, com base nas visões mitológicas, isso tudo é mito ou verdade? Olha, o próprio questionamento aqui nos coloca o mito como não sendo algo verdadeiro. Então ele te dá a opção. Então, como é que a gente pode explicar o que é um mito? O que é um mito? Gente, o mito nada mais é do que uma forma de nós explicarmos o nosso mundo ao redor pela qual a gente acredita. O mito, ele geralmente ele explica uma coisa que cientificamente não faz sentido. Então, quando nós não temos uma explicação lógica para as coisas, o mito vem nos auxiliar. Já a história, ela estuda o mito? Sim, estuda, lógico que estuda. Nós já vimos isso, como o mito do Minotauro, entre outros. Mas a história não vai olhar os mitos simplesmente como uma historinha. A história tem a função de analisar o mito como uma maneira de entender uma época, entender um movimento. E é nesse sentido de querer explicar uma realidade que vai surgir um conjunto de histórias criadas exatamente para dar sentido à realidade em que se vive. Essas histórias, passadas de geração em geração, fazia com que coisas, como por exemplo uma tempestade no mar, passasse a ter sentido, dizendo, por exemplo, que essa era uma ação de Netuno, que estava bravo, que estava irritado, ou um raio que cai do céu, também tem uma explicação mitológica. É nada mais, nada menos que Zeus que está agindo. E no caso de uma guerra, quem que protege? A gente pode colocar, é Ares. Vamos pedir para que Ares nos proteja deste conflito. E por que nós nos apaixonamos? Porque tem lá uma deusa, que é a deusa do amor, que é Afrodite, que faz isso com as pessoas. E por que aprendemos ou não aprendemos? Quem é
responsável pelo nosso conhecimento e pela nossa sabedoria? Isso é função de Atena, que ela é que é a responsável pelo conhecimento. Vejam, gente, o que são historinhas e desenhinhos aqui para nós hoje, que é uma forma de entendermos o passado, para os gregos e romanos era coisa muito séria, a ponto de nós termos diversos monumentos que foram criados exatamente para adorar, para proteger as esculturas que eram feitas, seja de Poseidon, seja de Ares, de Zeus. Atena, por exemplo, o Partenon, que era um grande edifício em Atenas, na cidade de Atenas, era para proteger uma grande imagem que tinha de Palatena. Ou seja, não é brincadeira, é coisa séria para eles. E aí, todos esses deuses aqui, eles viviam e construíam as suas histórias não através de um livro, como as nossas crenças de hoje, mas de uma maneira oral, ou seja, contada de tradição em tradição. Muitos dos cidadãos, por exemplo, gregos, acreditavam que vinham de um deus. Então se contava isso para as crianças, se contava isso para os mais jovens, e essas tradições iam assim se passando de um grupo para o outro. Os deuses, de um modo geral, eles tinham uma característica interessante. Anotem aí, eles eram antropomórficos, ou seja, apesar de serem deuses, eles tinham características muito humanas. Como, por exemplo, tinham raivas, tinham ciúmes, tinham inveja, ficavam tristes, ficavam alegres. Ou seja, era uma pessoa comum. Só que qual é a grande diferença? O que diferencia um deus de uma pessoa comum? Acho que muitos já responderam. É a imortalidade. Segundo as lendas, essa imortalidade se dava principalmente por um doce sagrado chamado de ambrosia, que é um doce de leite que eles comiam e isso ajudava na imortalidade, ou mesmo um licor sagrado que fazia com que os deuses conseguissem ser imortais. Agora, coitado dos humanos. Por quê? Porque o que acontecia com eles dependia do humor lá nos céus. Ou seja, dependia do humor dos deuses. Se Zeus estivesse muito bravo, sobrava para eles. Agora, se estivessem felizes, também iriam ter vantagens. Isso poderia vir de maneira que influenciasse muito a vida das pessoas. É por isso que uma agricultura, é por isso que a questão de se ter sorte ou azar dependia do que os deuses queriam. Até os sonhos que se tinha, até mesmo os pesadelos que se tinham, dependia da vontade dos deuses. Portanto, agradar os deuses era algo fundamental. Mas como surgiram os deuses? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo na origem dos deuses? Acompanhe aí comigo. No início, só existia o caos. O mundo era formado por uma massa confusa, onde todas as coisas já existiam, mas se encontravam completamente misturadas, formando um grande vazio de sentido. Este período caótico durou muitas eras. Foi quando Gaia e outras divindades primordiais começaram a colocar ordem onde antes só havia o caos. Assim, a Mãe Terra, sem ajuda de nenhuma outra divindade, gerou Urano, o Deus Céu, aquele que reinaria sobre todas as coisas. Todas as noites, o grande Deus se encontrava com a deusa Gaia. Estes encontros geraram muitos filhos, como os Titãs, os Ciclopes e os Hecatônquiros. Por esses filhos serem muito poderosos, o Deus Céu temia ser destronado por eles. Por isso, assim que nasciam, Urano os aprisionava no ventre da mãe, no lugar que ficou conhecido como Tártaro. Gaia era obrigada a conter dentro de si seres divinos e portadores de poderes colossais. E isso lhe causava uma intensa dor. Após muitas eras de sofrimento e subjugação, Gaia ficou cansada da tirania de Urano e começou a tramar uma forma de derrubá-lo.
Assim, ela libertou o Titã Cronos, que era o seu filho mais novo e o mais ambicioso, e suplicou para que ele a libertasse da tirania de Urano e que Cronos tomasse para si o direito de reinar sobre o universo. O ambicioso Titã aceitou a difícil tarefa imposta por Gaia. Para realizar esta missão, sua mãe lhe entregou uma foice de diamante. Então, Cronos partiu para o Palácio Celestial de Urano. Lá, ele encontrou seu pai dormindo sobre uma nuvem. O Titã se preparou para desferir o golpe fatal. Cronos acertou os testículos do Deus Céu com um golpe certeiro. Urano soltou um grito de dor como nunca antes ouvido no universo. O grande deus tombou sobre uma nuvem e seu sangue tingiu o céu de vermelho escarlate. Cronos então retornou triunfante, ávido para contar para sua mãe sobre sua façanha gloriosa. Gaia ficou radiante e muito orgulhosa por seu filho. Como lhe foi prometido, Cronos se tornou o senhor de todo o universo. Seu primeiro ato foi garantir a liberdade de seus irmãos titãs e convidá-los para um grande banquete. Mas com o cair da noite, Cronos foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe disse: "Você é um rebento infame que manchou suas mãos com o sangue de seu próprio pai. E do mesmo modo que um dia usurpou o poder supremo, irá também um dia perdê-lo." Tá aí, gente, pelo que vocês viram, Cronos, que era um dos titãs aí, passa a devorar seus filhos porque ele tinha medo que a profecia do pai dele funcionasse, né? Ou seja, que ele iria perder o poder. Então ele passava a engolir, a devorar os filhos que ele tinha com Rhea, e assim não haveria nenhum filho que iria tirá-lo do poder. Mas, como a lenda diz, Rhea um dia enganou Cronos, que era deus do tempo, daí que vem cronômetro, e que ela teve um filho, e esse filho foi escondido numa caverna e foi entregue para o pai uma pedra embrulhada num cobertor. O pai comeu a pedra e esse filho, que nada mais é Zeus, consegue depois fazer com que o pai Cronos vomite, solte os irmãos deles: Hades, Hera, Hestia, Poseidon e Deméter. Com isso, foi dado a Zeus o poder, o direito de ser o grande chefe no Olimpo, no Monte Olimpo, que era onde viviam os deuses. Todos esses deuses e alguns outros considerados importantes vão viver lá. Só um detalhe importante: após algumas lutas dos 3 irmãos principais aqui, que era Zeus, Poseidon e Hades, cada um passou a dominar uma parte do mundo. Zeus passa a ser o deus dos céus e chefe dos deuses. Poseidon passa a ser o deus dos mares e Hades passa a ser deus do submundo. Na verdade, o Hades ele é muito injustiçado, porque consideram que ele é deus da morte, deus do inferno. Não é bem assim. Na verdade, ele era deus do submundo, para onde as almas iriam. Então, ele, na verdade, ele não nem é um deus que aparece muito, mas ele é um deus muito temido. Por quê? Porque é ele que julga as almas. Muito parecido com Osíris, que tinha lá no Egito Antigo. Para vocês terem uma ideia dessa relação entre eles, diz a lenda que Hades raptou Perséfone, que era uma mulher lindíssima, que era filha de Deméter. Ou seja, era parente aqui de Zeus. E aí, com base nisso, Deméter se sentiu no direito de pedir para Deus fazer com que Hades devolvesse Perséfone. Hades, então, percebendo que poderia perder a esposa, fez com que ela comesse do fruto do casamento, que era Romã. A partir do momento que ela come isso, ela não poderia mais se separar de Hades. Bem, apesar de tudo isso, Hades dá uma intimação para Hades. Zeus diz para Hades que metade do ano ela ficaria com a mãe e a outra metade ficaria com ele. Isso, para a explicação lógica dos gregos, significava que o período que ela estivesse com a mãe seria o período do verão,
e o período que ela estivesse com o marido seria o período do inverno. Para os gregos, seria aí o momento em que nós explicamos as estações do ano. Na última videoaula, nós falamos um pouco aí sobre a mitologia de um modo geral e mais específica a mitologia grega. A gente aprofundou um pouquinho mais porque é ela que vai servir de base, de referência para o que vai ser a mitologia romana, que é o que a gente vai ver agora. Acompanhe comigo, vamos dar uma olhadinha. Existem diferenças? Tem deuses que tem um e não tem em outra? Como que a gente entende um pouquinho de que forma que se formou, que se caracterizou a mitologia romana? Acompanhe aí, gente. Após analisarmos aí a religião grega, é hora da gente dar uma olhadinha um pouquinho na religião romana. Nossa, professor, mas não é a mesma coisa? Então, gente, a gente pode dizer que a religião dos romanos, ela está realmente muito próxima à religião grega. Só que a gente também tem que colocar que há algumas misturas, né? Algumas misturas e adaptações, e até mesmo deuses ou práticas que são específicas dos romanos. A gente pode, dentro dessa mistura, a gente pode perceber, por exemplo, que o deus Jano, que para os gregos era o deus da paz, para os romanos eles tinham como deus que olha o ontem e olha o amanhã. É aquele que olha o passado para tentar entender e compreender o que virá amanhã. Não é à toa que, por conta disso, Jano vai dar origem ao primeiro mês do ano, que é janeiro. Um olho no passado, no ano que se foi, e um olho no ano que virá. E o dia 1º de janeiro até hoje, não sei se vocês sabem, é o Dia Mundial da Paz. Olha como nós temos coisas ainda daquela época, né? Um personagem da mitologia romana muito forte, muito presente, é Cupido. O Cupido, que faz com que as pessoas se apaixonem. Está aqui, olha, também é uma adaptação muito interessante do que tinham os gregos. Tem um deus, por exemplo, que só tem nos romanos. Quirino. Deus Quirino, que era o deus da guerra. Na verdade, esse deus, que seria o Ares dos gregos, ele faz muito mais referência a Rômulo, que teria sido o primeiro romano, né, o primeiro a fundar Roma. E os romanos, por exemplo, têm uma deusa da guerra, Belona, que também protegia. Os romanos tinham um deus que era o deus das fronteiras, e olha que fronteira eles tinham e muita, que era o deus Terminus. Ele era representado por um tronco que ficava exatamente nas divisas de um território para o outro. Era onde terminava o território romano. Além disso, a deusa das frutas era Pomona, a deusa das flores era Flora, e a deusa Palis, que era a deusa dos animais, das ovelhas, das vacas, bois, cavalos e assim por diante. Ou seja, existem adaptações. Apesar de todos serem politeístas e cada um ter a sua função, cada um tem as suas especificidades. Vocês perceberam um pouquinho de que forma que os gregos e os romanos organizavam as suas crenças? De que forma que os deuses atuavam? Tem muitas histórias. Tenho certeza que você já viu, já leu, já assistiu filmes, desenhos e histórias várias que contam um pouco das histórias dos deuses gregos e romanos. Só que não é só Deus que tem. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Alguém já ouviu falar de Medusa? Alguém já ouviu falar em unicórnio? Alguém por um acaso já ouviu falar em ciclopes? São monstros, criaturas, heróis. São diferentes? São iguais? Presta atenção que agora a gente vai falar um pouquinho deles. Esses mitos que não são deuses, mas estão aí no meio dessa mitologia greco-romana. Acompanhe aí comigo, gente. O mundo grego, o mundo religioso grego, então, ele não era formado apenas pelos deuses. Ele também tinha criaturas estranhas, criaturas que, por muitas vezes,
eram filhos de deuses com humanos, muitas vezes eram bestas assustadoras, às vezes eram belas, às vezes eram misturas de diversos povos, mistura de diversas pessoas, mas como eles eram? Quem eles eram? Bem, esse imaginário faz com que surja um número muito grande desses monstros, dessas criaturas. A gente pode dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, como os titãs. Titãs que eram seres muito grandes, que tinham poderes, inclusive mágicos, e forças descomunais aqui. Atlas, por exemplo, era um desses titãs que diziam que ele carregava o mundo nas costas. Podemos ver, por exemplo, os ciclopes, que, além da sua força, diziam ser excelentes artesãos, que forjavam, que faziam as espadas, martelos e tudo mais. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Minotauro, lembram? Minotauro, do rei Minos, da ilha de Creta? Pois é, Mino, que era o rei Tauro, touro. Então, metade homem, metade touro. Uma coisa que era muito comum, esse híbrido, nessa mistura. Todo mundo que já ouviu falar do lobisomem? Pois é, não é uma coisa brasileira não, gente. Já fazia parte dessa mistura e dessa lenda de metade homem e metade lobo, que assustava e aparecia lá nas luas cheias. E os grifos, né? Os grifos que eram seres alados, né? Que tinham asas e que saíam protegendo aí muitos povos que existiam aí nessa época. Por falar nisso, em proteger e viver em povos, nós vamos ter aí as sereias. Sereias que por muitas vezes elas são colocadas como mulheres belas, lindas com caudas de peixe. Na verdade, a mitologia traz essas mulheres como não sendo tão bonitas assim, mas com um canto muito belo, que seduzia os homens e levava-os para o fundo dos mares. E a Medusa, a famosa Medusa, que tinha como cabelo serpentes. Nem sempre elas eram consideradas feias, mas que com o passar do tempo e por questões de maldições, as górgonas, como elas eram chamadas, acabaram recebendo essa punição de não ter tanta beleza e de ser seres que representavam aí o mal. Os Cérberos, que era uma espécie de monstro, de cachorro com 3 cabeças, que protegia a entrada do submundo de Hades. Temos, por exemplo, os centauros, que eram vistos como pessoas boas, com muito conhecimento, muita sabedoria, ótimos guerreiros, que protegiam os campos. Pégasus, que teria surgido do sangue da Medusa, e que seria aí um cavalo alado, onde que era utilizado para a locomoção de uma área para outra, ou mesmo a visão do unicórnio, que também era conhecido como seres bons e cujo seu chifre, né, por isso unicórnio, eram considerados mágicos. Além disso, além desses outros que nós temos aqui, nós temos as ninfas e as fadas. As ninfas seriam uma espécie de seres inferiores, eram um pouco menores, que protegiam também as florestas. E as fadas, que também aí é uma questão de tamanho também, elas tinham poderes sobrenaturais. Muitos disso depois vão ser utilizados nas literaturas para representá-las como protetoras das matas e das florestas. Mas não era só de monstros. Nós temos também o que vamos chamar de heróis e semideus, ou seja, seres humanos normais que tinham poderes extraordinários. Se destacam alguns como Agamenon, que foi um dos grandes heróis, um dos grandes líderes na Guerra de Troia. Hércules, que tinha uma força extraordinária, que teria matado num surto de raiva, ele teria matado os filhos e a esposa, e como punição ele teve que cumprir 12 missões, né, como matar o leão de Nemeia e vários outros, mas com uma força que era sobre-humana. O próprio Teseu, que foi um ateniense, um grego, que foi até Creta e conseguiu matar
o Minotauro, ou Perseu, que conseguiu aí matar a Medusa, cumprindo assim a sua missão. Ou seja, esses heróis ou semideuses era uma forma das pessoas simples estarem mais próximas do que eram considerados deuses. E muitos povos consideravam também que suas famílias vinham desses deuses.